Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2. Espíritos Felizes. Viúva Foulon. Wallis quando solteira. A senhora Foulon, falecida na cidade de Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo em Havre, onde conquistou a reputação de miniaturista habilidosa. No início, utilizou o seu notável talento apenas como distração de artista amador. Mais tarde, quando lhe sobrevieram as necessidades, fez de sua arte uma proveitosa fonte de renda. Graças à doçura do seu caráter, tornou-se conhecida, amada e estimada, deixando boas lembranças na memória de todos aqueles que a conheceram na intimidade e puderam apreciar as suas qualidades pessoais. Como todos aqueles que possuem o sentimento inato do bem, ela não fazia alarde de suas qualidades e nem mesmo suspeitava delas, achando-as naturais. Se houve alguém que não se deixou dominar pelo egoísmo, foi, sem dúvida, a senhora Foulon. O sentimento de renúncia pessoal talvez nunca tenha sido levado tão longe como o dela. Estava sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde e os seus interesses por aqueles a quem podia ser útil. Sua vida foi marcada por inúmeros atos de abnegação e desde a juventude teve que conviver com provas rudes e cruéis, diante das quais a sua coragem, resignação e perseverança jamais fraquejaram. Infelizmente, a sua vista cansada por um trabalho de pintura minucioso extinguia-se dia a dia. Dentro de pouco tempo a cegueira, já bastante avançada, completou-se. Quando a senhora Foulon tomou conhecimento da doutrina espírita, esse conhecimento caiu-lhe como um raio de luz. Foi como se um véu tivesse se levantado sobre alguma coisa que não lhe era completamente desconhecida, mas da qual ela tinha apenas uma vaga intuição. Estudou a doutrina com afinco, mas ao mesmo tempo com a lucidez e com o critério da apreciação que eram próprios da sua grande inteligência. É preciso conhecer todas as dúvidas da sua vida. Dúvidas que não procediam dela, mas dos seres que lhes eram queridos, para compreender todas as consolações que ela mesma encontrou nesta sublime revelação. O Espiritismo lhe dava uma fé inabalável no futuro e lhe demonstrava o vazio das coisas terrenas. A sua morte foi digna da sua vida. Ela sentiu a sua aproximação sem nenhuma apreensão ou sofrimento. Era a libertação dos vínculos terrenos que lhe abriria as portas para uma vida espiritual bem-aventurada, com a qual já havia se identificado pelo estudo da nova doutrina. Morreu em paz, consciente de ter cumprido com a missão que aceitara ao retornar para a terra, pois desempenhou com zelo os seus deveres de esposa e de mãe de família. Sua paz também provinha do fato dela ter, durante a sua vida, deixado de lado todo o ressentimento contra aqueles que a tinham magoado, por lhe haverem retribuído com ingratidão os benefícios que dela receberam. Pagou sempre o mal com o bem, e deixou a vida perdoando a todos, pois confiava na bondade e na justiça de Deus. Enfim, morreu com a serenidade de quem tem a consciência pura e com a certeza de que estaria mais próxima de seus filhos do que esteve durante a vida corpórea. Ela poderá, de agora em diante, estar com eles em espírito, onde quer que estejam, para ajudá-los com seus conselhos e protegê-los. Logo que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi o de evocá-la. As relações de amizade e de simpatia que a doutrina espírita estabeleceu entre nós explicam algumas de suas palavras e justificam a familiaridade da sua linguagem. 1. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após a sua morte. Eu tinha a certeza de que vocês me evocariam logo após a minha morte, e estava pronta para atendê-los, porque não passei pelo período da perturbação. Somente aqueles que têm medo e que estão envolvidos por suas espessas trevas é que passam pela perturbação. Pois bem, meu amigo, agora estou feliz. Estes pobres olhos que se enfraqueceram ao longo do tempo e que só guardavam a lembrança das visões que haviam colorido a minha juventude com o seu brilho cintilante,
abriram-se aqui no mundo dos espíritos. Eles reencontram os esplêndidos horizontes que as grandes artistas da Terra só conseguem reproduzir de modo muito vago. Porque aqui a realidade é majestosa e cheia de encantos. Faz 3 dias que morri, e já me sinto como artista. Meus anseios, no que diz respeito à perfeição para com tudo aquilo que pudesse envolver as artes, eram a intuição de uma faculdade que eu tinha estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram nesta última. O que devo fazer para produzir uma obra-prima digna da grandeza que me comove o espírito, ou seja, do cenário que eu encontrei na região da luz? Pincéis, pincéis. E eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que agora está em perigo e que só o espiritismo está reservado à glória de fazê-la reviver com todo o seu esplendor neste mundo de crise. É o bastante para a artista. Agora me dirijo à amiga. Por que, boa amiga, referindo-se à esposa de Allan Kardec, você está tão sentida com a minha morte? Justo você, que conhecia as decepções e as amarguras da minha vida. Ao contrário, deveria estar feliz ao ver que agora já não bebo mais na taça amarga das dores terrenas, taça que esvaziei até o fim. Acredite em mim, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorar por eles é duvidar das verdades espíritas. Tenha certeza de que você vai me ver de novo. Parti primeiro porque a minha tarefa nesse mundo já havia terminado. Cada um tem a sua missão na Terra, e quando a sua também terminar, você virá descansar um pouco junto a mim, para depois recomeçar se necessário, porque a inatividade não faz parte da natureza. Cada um tem as suas tendências e a elas obedece. É uma lei suprema, que comprova o poder do livre-arbítrio. Minha boa amiga, todos nós temos a necessidade do perdão e da caridade, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Seguindo este ensinamento, tudo terminará bem. Você não vai me pedir para parar? Saiba que já conversei muito para uma primeira vez. Por isso vou deixá-la. Dirijo-me agora ao meu excelente amigo, o Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as palavras afetuosas que dirigiu a essa amiga que o precedeu no túmulo, porque nós quase partimos juntos para o mundo onde me encontro agora, meu bom amigo. Alusão à doença de Kardec, da qual falou o Dr. Daman. O que a sua querida companheira de todos os dias iria dizer se os bons espíritos não o tivessem socorrido a tempo? Então, sim, ela teria chorado e soluçado, o que seria até compreensível. Mas também é preciso que ela cuide para que o senhor não se exponha mais ao perigo, antes de terminar o seu trabalho de iniciação espírita. Sem se cuidar, o senhor corre o risco de retornar antes do previsto ao mundo dos espíritos, e assim como Moisés, só ver a terra prometida de longe. Então cuide-se. É uma amiga que o previ. Agora vou embora. Volto para junto dos meus queridos filhos. Depois, irei ver, além mar, se a minha ovelha viajante chegou enfim ao porto ou está à mercê da tempestade. Refere-se a uma de suas filhas que morava na América. Que os bons espíritos a protejam. Vou me juntar a eles para isso. Voltarei a conversar com vocês, pois, como lembram, gosto muito de falar, sou mesmo incansável. Adeus, bons e queridos amigos. Até breve. Viúva Foulon. 2. 8 de fevereiro de 1865. Cara senhora Foulon, estou muito contente com a comunicação que recebemos no outro dia e com a sua promessa de continuar a nossa conversa. Eu a reconheci perfeitamente na comunicação, porque você falou de coisas que o médium ignorava e que só poderiam ter vindo da senhora mesmo. Depois, a linguagem afetuosa para conosco era bem aquela da sua alma amorosa. Mas haviam em suas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que eu não conhecia em sua vida. Lembre-se de que em mais de uma oportunidade eu me permitia diverti-la a esse respeito. É verdade. Mas, desde que me vi gravemente enferma, recuperei o equilíbrio espiritual que havia perdido com as angústias e as dificuldades que por vezes me deixaram insegura quando encarnada.
Disse a mim mesma: você é espírita, esquece a terra. Prepare-se para a transformação do seu ser e anteveja, pelo pensamento, o caminho luminoso que a sua alma deve seguir ao deixar o corpo, e que a conduzirá, feliz e livre, às esferas celestes onde você deverá viver no futuro. Vocês podem dizer que eu fui um tanto presunçosa, ao contar com a felicidade perfeita quando deixasse a terra. Mas eu tinha sofrido tanto que já devia ter expiado minhas faltas nessa existência e das anteriores. Essa intuição não me enganou. Foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza nos últimos instantes. Esta firmeza naturalmente aumentou quando eu vi, depois da minha morte, a realização das minhas esperanças. A senhora poderia nos descrever agora a sua passagem, o seu despertar e as suas primeiras impressões? Eu sofri, mas o meu espírito foi mais forte do que o sofrimento material que o corpo experimentou na hora da separação. Após o último suspiro, senti como se estivesse desmaiada, sem a menor consciência do meu estado. Não conseguia perceber nada e sentia uma vaga sonolência, que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim por muito tempo. Depois, como se voltasse de um longo desmaio, fui despertando pouco a pouco entre irmãos que eu não conhecia. Eles me dispensavam cuidados e atenções. Mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e me disseram: é para lá que você vai conosco, pois você não pertence mais à Terra. Então, recobrei a memória, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança em direção às esferas desconhecidas, mas com a certeza de encontrar lá a felicidade, subimos, enquanto a estrela crescia à nossa frente. Era um mundo feliz, um mundo superior, no qual esta sua boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer o repouso em relação às fadigas corporais que eu suportei e às dificuldades da vida terrena, e não o repouso da preguiça do espírito, porque a atividade é uma alegria para o espírito. Então, a senhora deixou definitivamente a terra? Ainda tenho muitos entes queridos aí para abandoná-la definitivamente. Portanto, voltarei à terra, mas como espírito, pois tenho uma missão a cumprir junto aos meus netos. Vocês sabem muito bem que não existe obstáculo para que os espíritos que estão vivendo nos mundos superiores à terra venham visitá-la. A posição que a senhora ocupa atualmente não pode enfraquecer as suas relações com aqueles que ficaram na terra? Não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Acredite em mim. Os que estão encarnados na Terra podem estar mais próximos daqueles espíritos que atingiram a perfeição do que aqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, vagam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. Eles formam um vínculo que mantém a união entre as almas que possuem afinidade. Esse vínculo continua muito forte e independe da distância e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Qual é a sua opinião, agora, sobre os meus trabalhos referentes ao espiritismo? Acho que você está encarregado de cuidar de almas e que o fardo é difícil de carregar. Mas vejo o objetivo e sei que conseguirá atingi-lo. Vou ajudá-lo, se possível, com meus conselhos de espírito, a fim de que o Senhor possa superar as dificuldades que encontrar. Vou induzi-lo a tomar medidas apropriadas para apressar, enquanto estiver vivo, o movimento renovador ao qual o Espiritismo conduz. Seu amigo Daman, unido ao Espírito da Verdade, vai ajudá-lo ainda mais. Ele é mais sábio e mais ponderado do que eu. Mas como eu sei que a assistência dos bons espíritos fortalece e sustenta o seu trabalho, pode acreditar que a minha ajuda nunca lhe faltará. Pode-se deduzir, de algumas de suas palavras, que a senhora não dará uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Você está enganado. É que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa importante questão, que um sentimento muito grande de timidez me impede, no momento, de responder conforme você deseja. Talvez isso aconteça. Terei mais coragem e ousadia quando conhecer melhor esses espíritos. Faz apenas 4 dias que desencarnei. Ainda estou sob o efeito do deslumbramento que me rodeia,
Compreende, meu amigo? Não consigo expressar suficientemente as novas sensações que experimento. Preciso me esforçar para vencer a fascinação que exercem sobre mim as maravilhas que admiro. Só posso bendizer e adorar a Deus por suas obras. Mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada a todo esse esplendor e então poderei, com a minha lucidez de espírito, tratar de todas as questões relativas à renovação terrestre. Além de tudo isso, é preciso não esquecer que eu tenho uma família para consolar. Adeus e até breve. É a você, meu mestre, que eu devo a única consolação durável e verdadeira que experimentei sobre a terra, referindo-se ao Espiritismo. Por isso, essa sua boa amiga o ama e amará sempre. Viúva Foulon. 3. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em 9 de fevereiro de 1865. Meus queridos filhos, Deus me tirou do convívio de vocês, mas a recompensa que se dignou a me conceder é muito grande em comparação com o pouco que fiz na terra. Aceitem com resignação, meus bons filhos, a vontade do Altíssimo. Encontrem em tudo o que Ele permitiu que vocês recebessem a força para suportar as provas da vida. Mantenham sempre firme no coração essa crença, o Espiritismo, que tanto me facilitou a passagem da vida terrena para aquela que nos aguarda quando deixamos este mundo inferior. Depois da morte, Deus estendeu sobre mim, assim como já havia feito na terra, o manto da sua inesgotável bondade. Agradeçam a Ele por todos os benefícios que vocês têm recebido. Bendigam, meu filho, bendigam. Sempre o seu nome, em todos os momentos. Nunca percam de vista o objetivo que lhes foi traçado e nem o caminho que devem seguir. Pensem em como aplicar bem o tempo que Deus lhe concede na terra. Aí serão felizes, meus queridos. Felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vocês. Serão felizes com os seus filhos se os educarem no bom caminho, naquele que Deus permitiu que lhes fosse revelado. Se não podem me ver, saibam que os vínculos que nos ligam na terra não se romperam com a morte do meu corpo, porque não era o corpo que nos unia, e sim o espírito. E é como espírito que eu ainda poderei, pela bondade do Todo-Poderoso, guiá-los e encorajá-los na caminhada, a fim de que mais tarde possamos nos juntar novamente. Sigam em frente, meus filhos. Cultivem com o mesmo amor esta crença sublime, o Espiritismo. Melhores dias estão reservados a vocês que acreditam. Isso já lhes foi dito. Mas a mim não estava reservado ver esses dias aí na terra. Será do alto que apreciarei esses tempos felizes prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Não chorem, meus filhos. Que estas comunicações possam fortalecer a fé que possuem, o amor que vocês têm por Deus. Esse Deus que tantos benefícios nos concedeu e que tantas vezes socorreu essa mãe. Orem sempre, pois a oração fortalece. Sigam as instruções que eu segui com tanto ardor, quando vivia encarnada entre vocês. Voltarei, meus filhos, mas antes é preciso consolar a minha pobre filha, que ainda precisa muito de mim. Adeus, até breve. Creio na bondade do Todo-Poderoso. Oro por vocês. Adeus. Viúva Foulon. Nota de Allan Kardec. Todo espírita sério e esclarecido facilmente compreenderá os ensinamentos que surgem dessas comunicações. Apenas chamaremos a atenção para 2 pontos. O primeiro é que este exemplo nos mostra a possibilidade de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar daqui para um mundo superior, sem que com isso seja necessário ficar separado dos entes queridos que deixamos ao desencarnar. Assim, aqueles que temem a reencarnação por causa das misérias da vida podem afastar esse temor, fazendo o que é necessário, isto é, trabalhando pelo seu melhoramento. Quem não quiser permanecer nas classes inferiores deve instruir-se e trabalhar para alcançar posições melhores. O segundo ponto é a confirmação desta verdade. Depois da morte, estamos menos separados dos entes queridos do que durante a vida.
A senhora Foulon, contida pela idade e pela doença, numa pequena cidade no sul, tinha ao seu lado apenas uma parte da família. Como a maioria dos filhos e dos amigos estava longe, os obstáculos materiais se opunham a que ela os pudesse ver com a frequência desejada. A grande distância tornava rara e difícil até mesmo a correspondência com alguns deles. Assim que ela desencarna, prontamente vai ao encontro de cada um. Sem cansar-se, transpõe distâncias com a rapidez da eletricidade. Pode então vê-los, assiste às suas reuniões íntimas, envolvendo-os com a sua proteção. Por meio da mediunidade, ela pode conversar com eles a todo instante como se estivesse viva. E pensar que existem pessoas que, a este pensamento consolador, preferem a ideia de uma separação definitiva.